tem que ver se permanece. Então, bora lá. A presbiteral, amados, é essa forma de governo onde há um colégio, um grupo de presbíteros, e esses presbíteros, eles na verdade votam, né, decisões que são colocadas sempre na proposta de como dirigir a igreja, quais as propostas, quais as decisões, quais as medidas que a gente toma, como que lida com tal circunstância, disciplina e etc. Então tudo que concerne a igreja, decisões, é um grupo de presbíteros, embora tenha um pastor, né, titular que chama, ou um presbítero, que ele é o chamado presbítero titular, que é o pastor, mas todos têm o mesmo peso do pastor, tá? Então a igreja presbiteriana, ela na verdade é governada por um grupo de homens, né, de pessoas e tal. E tem a congregacional, vou dar um exemplo, por exemplo, que é a Batista, inclusive a igreja que eu faço parte. Como que funciona isso? Existe uma diretoria. Essa diretoria é constituída de obreiros e não obreiros. Então tem lá 1, 2, 3, 4, não sei quantos membros comuns, né, que a gente chama, eles fazem parte da diretoria. Então eles têm peso de decisão ou de propostas. E aí tem, lógico, tem os diáconos, nesse grupo pode ter vários irmãos, né, diversas funções da igreja. Tem o pastor titular, só que pode haver também outros pastores, que aí cada um na sua área, por exemplo, pastor na área do ensino, pastor na área de família, pastor na área de missões, pastor de jovens, né? Então tem aí esse grupo de pastores que faz parte de uma diretoria, e tem um pastor titular, que também ele é elegido, ele é votado de quando em quando lá, 2 anos, 4 anos, depende de cada comunidade, como que eles têm lá no seu acordo que eles fazem. Então tudo que essa diretoria decide é levado à congregação, é por isso que é chamado de congregacional. Então todos os membros têm peso no seu voto. Então vai depender de fato da votação. A maioria é que ganha para tal e tal decisão. E todo membro tem voz e tem vez, pode opinar, pode falar, pode discordar e pode inclusive votar. Então quem decide na verdade, no final das contas, é a congregação. Vamos aqui construir, vamos fazer tal coisa, vamos levar para a assembleia. Então eles fazem uma assembleia. Nessa assembleia então é apresentado aquilo que a diretoria concordou e tal, e decidiu, e aí, mas quem vai decidir no final é a congregação. Então são as 3 formas de governo da igreja, tá bom? A episcopal, ela das 3 eu acho mais complicada. Sim. Essas 3 partes. Formas de governo. Tá falando? Não, formas de governar a igreja. Tem igreja que tem essa forma de governo, tem igreja que tem essa forma de governo, tem igreja que tem essa forma de governo. É uma forma, é uma maneira de governar a igreja, entendeu? De liderar a igreja. Tranquilo? Tudo bem? Então essa daqui eu acho mais complicada. Por quê, amados? E a maioria das nossas igrejas. Um homem decidir tudo, nossa, muito complicado. Um homem sempre mandar e desmandar, meio complicado, né? Um homem carregar o peso nas costas de todas as decisões, propostas, pensar em tudo, muito complicado também. Então a gente percebe, amados, que essas formas aqui, paz, aleluia, glória a Deus. Então essas formas aqui, ó, elas são as 2 mais indicadas, bíblica inclusive. Porque quando a gente pega as cartas de Paulo, por exemplo, ele falando das igrejas, né? Então, a igreja de Filipos, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Laodiceia não é Apocalipse, a igreja de Colossenses, a igreja de Tessalonicenses, da Galácia e etc. Ele sempre vai falar o seguinte, ó, aos presbíteros e diáconos da igreja e tal. Então a gente percebe que jamais nenhuma igreja do Novo Testamento era pastoreada por um homem. Geralmente eram presbíteros e diáconos. Essas 2 figuras eram as figuras principais da igreja. Tanto os presbíteros, ou seja, são os pastores, depois eu explico para vocês aqui, já vou explicar agora, que é para a gente ter aí, juntando as informações, a gente ter aí a ideia de como que a igreja biblicamente se organizava. Então, por exemplo, nós temos essa palavra aqui, ó, né? Pastor. Nós temos essa palavra aqui, presbítero. Nós temos bispo, obrigado, bispo.
e nós temos ancião. Não. O ancião é um termo, é um título que os pastores dos Estados Unidos recebem, porque todos os pastores dos Estados Unidos eles têm curso universitário, então eles são reverendos, tratados como reverendos, porque todos têm universidade superior, curso superior, né? Então, aliás, as universidades principais do mundo foram criadas, não existiam, foram criadas num objetivo de formar pastores. Depois foram entrando outras coisas e a gente vê aí. Mas esse curso é teológico ou é curso pastor mesmo? Seminário para formar pastores. E aí? Sim. Como, por exemplo, a faculdade metodista? Ou não? Mas eu estou falando assim de um negócio bem mais elevado. Harvard, Cambridge, Oxford. E no Brasil não tem esse curso em Harvard? Tem. Não, eu estou falando da origem. Essas faculdades. Irmãos, John Harvard era um pastor. O Yale, eu esqueci o primeiro nome dele, que é a Universidade de Yale, era um pastor. Essas universidades, elas foram criadas, não existia universidade na sociedade. Depois a gente vai estudar a história da igreja, eu vou tentar mostrar para vocês que toda essa estrutura que nós temos social foi a igreja que criou. Não existia hospitais, não existia cemitério, não existia orfanato, não existia universidade. Tudo isso foi criado pela igreja. Toda a estrutura social que nós temos no mundo hoje, ela foi criada pela igreja, né? Olha só. Então, lá é por isso que é chamado de reverendo, porque todos os pastores nos Estados Unidos eles têm curso superior. Então vamos lá, é aquele que é reverenciado, né? Respeitado. Então, pastor, presbítero, bispo e ancião, esses três termos diz respeito a 4 funções, ou melhor, desculpa, esqueça essa palavra função, 4 atribuições de uma mesma pessoa. Então, quando fala assim, pastor, presbítero, bispo e ancião, é a mesma pessoa. Não tem distinção, biblicamente falando. Nossa, eu não entendi. Não tem distinção, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Quem é o pastor? O pastor é aquele que pastoreia, ele também presbitera, ele bispa e ele é um homem de respeito, é um ancião. Não são 4 pessoas, não são 4 funções. Vou dar um exemplo. Jesus, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Bem prático. O que tu faz, varão? Eu sei que tu faz, mas diga aqui para todo mundo. Você é montador de móveis. Tá bom. Você tem uma atribuição, ou seja, montar um móvel. Mas o que você faz nesse processo? Alguma outra? Vai lá e monta e acabou? Prende na parede. Não confere nada. Não, confira as medidas. Pra ver Não se tem tá nota. Ele também corta. Ele também Tá. corta. Tudo bem. Eu falo pra ver a madeira. Deixa eu tentar pegar uma outra profissão que talvez tenha atribuições, ou seja, realizações distintas, mas que pertencem a uma mesma pessoa. Meu Deus, e agora? O que tu faz, varão? Agora eu estou parado, mas eu só faço manutenção em condomínio. Pronto, manutenção em condomínio. Então tem planilha que você deve preencher. Sim. Né? Você faz manutenção do quê? A parte dentro do condomínio, né? Tudo auxilia o zelador, né? Tá. A parte Quais são elétrica, todas as atribuições? O que você faz, assim? a conferir a parte elétrica, a hidráulica, elevador, Sim. manter o prédio funcionando. Tá, então Sim, isso é a parte prática. Isso. É a execução. Mas tem alguma parte burocrática, documentação? Algumas coisas sim. Tem. Tem. Então você tem mais de uma atribuição na tua profissão, não é? Uhum. Deu para entender, amado? A pessoa tem uma função. Minha função, por exemplo, é pastor. O que o pastor faz? Ele é o homem que dá conselho, que é o chamado presbítero. Ora pelos enfermos, dá conselho. Ele é o bispo, ele tem também uma atribuição de supervisionar. Ele também é a pessoa de respeito, de referência. Isso aqui, amados, ó, é a mesma pessoa. 4 tarefas que uma pessoa exerce. Vamos pegar os textos bíblicos para a gente pegar. Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. Pedro era apóstolo, né? Sim. Embora sendo apóstolo, ele pastoreava. Então, ele era um apóstolo, mas ele era também um pastor. A semelhança de João. A primeira carta de João, por exemplo, ele vai dizer, acho que na terceira carta de João, versículo 1, ele vai dizer assim:
ao presbítero amado Gaio, eu também que sou presbítero. Então, olha só, João, apesar de ser apóstolo, também era presbítero, que é sinônimo de pastor. O próprio Pedro vai dizer também, ó, aos presbíteros, eu também que sou presbítero com vocês, ou seja, ele era pastor. Então, presbítero, pastor, bispo e ancião são sinônimos, são termos equivalentes. É uma mesma pessoa que se refere. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu estou em 1 Pedro? 1 Pedro já citei agora, 1 e 2. Aí foi? Foi. Foi? Vocês estão lendo? Nossa, Ele falou, eu nem juro. Desculpa aí, não foi. forte. Reverendo. Vamos devagarzinho, eu vou voltar tudo, Ricardo. Se preocupe não, vamos voltar aqui devagarzinho. Às vezes eu sou meio avexado assim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero, com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Quem que é para apacentar o rebanho de Deus? Não, aqui é o presbítero. Tá, mas quem apacenta? Pastor. Mesma coisa. Então, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, olha só, coisa interessante. Pastor, presbítero, no texto é a mesma coisa. Lá um pouquinho mais para frente, 3 João, né? Terceira carta de João, um pouquinho mais para frente aí. Então, o apóstolo Pedro, ele tinha a função de pastor, que é equivalente a presbítero. 3 João, verso 1. O presbítero, quer dizer, ele está se apresentando, o apóstolo João, o presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. E Gaio era outro presbítero que pastoreava, então, essa comunidade aqui que João está se referindo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28, olha só. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O bispo aparece aqui, então, aquele que apacenta. O ancião é porque, o que acontece, amados? Aqui, ó, são línguas de origem diferente, né? Então aqui é o hebraico, aqui é a origem grego, aqui é latim e aqui também hebraico. Tá? Então são só origens de palavras, mas a função é a mesma, é a mesma coisa. Por que nos causa estranheza? Porque nós temos uma organização hoje, na grande maioria das igrejas, que foge disso. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje uma organização que foi criada a partir de cada denominação, compreensão e tal. Como nós estamos estudando teologia, o nosso princípio é bíblico. Tá certo? Então, eu não tenho nada a ver com a igreja de vocês, como se organizam, ou com as experiências que vocês têm. Eu estou passando aquilo que é ensino bíblico, né? Então, biblicamente, isso aqui diz respeito à mesma pessoa, a 4 funções diferentes. A gente trata hierarquia, me pergunta, quem é maior, André? Quem é o maior? O evangelista é menor do que o pastor? E o presbítero é menor do que o evangelista? E o diácono é menor do que o presbítero? Não existe essa ideia biblicamente falando. Isso são organizações e convenções que nós criamos. Biblicamente isso não existe. Tanto é que eu falei no começo aqui, os irmãos não tinham chegado a maioria, a igreja era pastoreada por pastores ou presbíteros e diáconos. As cartas de Paulo endereçadas aos dirigentes da igreja sempre é referido aos presbíteros e os diáconos. Primeira a Timóteo, que é o critério que se deve seguir para você admitir o obreiro, que é chamado de episcopos. Quem é o episcopos? É o supervisor, é o que olha por cima. Epi, em cima, scopus, olhar, né? Aquele que olha por cima, é a função do atalaia, do sentinela, do que tem uma visão mais abrangente, que enxerga mais. A ideia é que uma pessoa mais experiente na vida,
né? Uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem autoridade, e aí precisa preencher todos aqueles requisitos. No mesmo texto, e os mesmos requisitos estão para os presbíteros ou os bispos e os diáconos, os mesmos, porque são as duas figuras, os critérios são os mesmos, irmãos. São as duas figuras que dirigem a igreja. Fala assim, não, André, mas calma aí. Você está falando que o diácono hierarquicamente é a mesma coisa que o pastor? Não, não existe hierarquia. Existem funções na igreja. E o pastor pastoreia a igreja. E aí a gente viu nas formas de pastoreio que ele não pastoreia sozinho. Que tem outros que pastoreiam com ele. Embora haja, e sempre houve, a figura de um pastor líder ladeado por outros pastores ou por outros obreiros que também dirigem, que também pastoreiam, que também governam com ele. A igreja não tem nenhuma proposta de que tenha uma pessoa no topo, que mande todas as outras como superior. Isso não existe biblicamente, amados. Tá certo? Essa é a ideia de que cada um tem a sua função. Olha que coisa interessante aqui. Vamos pegar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo de número 4. Versículos de número 11. Efésios 4 e 11. Eu já devo ter desenhado isso aqui para vocês umas 10 vezes. Mas eu vou desenhar aqui. Não sei quem lembra. Então, apóstolos. Profetas. Opa. Sequência é essa, né? Evangelista, né? Mesmo nome não vou botar. Pastores. Doutores ou mestres. Então, Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com uma finalidade, está no texto. Para aperfeiçoar a obra do ministério, ou melhor, para aperfeiçoar os santos, né, para a obra do ministério. Então, isso aqui é a mão de Deus que a gente chama no ministério, governando a igreja. E olha que não tem alguns outros aqui, como por exemplo o diácono, não está aqui. Mas isso aqui é um ministério onde está em Efésios 4 e 11, que tem uma função. Então, cada qual aqui, ó, esses dois aqui, na visão de alguns teólogos, eles foram extintos, eles só pertenceram à era apostólica, que eu não acredito nisso, daqui a pouco eu falo para vocês o porquê, porque é uma má compreensão de quem são os apóstolos e quem são os profetas. Apóstolo, como os 12 que a gente chama de colégio apostólico, não existe mais, não existe uma sucessão apostólica. A igreja católica, ela acredita nisso, que todos os papas são sucessores de Pedro, né? Então, só que nós cristãos não acreditamos nisso. Há um colégio chamado de colégio apostólico. Para ser apóstolo de Cristo, como os 12, teria que ter uns pré-requisitos lá. Visto Cristo, né? Operado aqueles prodígios, ter participado do ministério de Cristo, então só aqueles 12. Paulo, inclusive, ele se considera um que nasceu fora de tempo. Né? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, ó, eu sou como um abortivo, nasci fora de tempo. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas depois ele defende o seu apostolado diante de algumas igrejas que não queriam aceitar o seu apostolado. Então os 12 não existem. Mas o que a Bíblia fala aqui, porque no Novo Testamento a gente vai ver com 12 mais uns 7 apóstolos. Tá certo? Mais 7 apóstolos, mas não eram dos 12. Os 12 são únicos. Apóstolos de Cristo, os 12. Só que tem outros apóstolos. Mas como que eles são chamados? De missionários. São os missionários que nós conhecemos hoje. E qual é a função do missionário? Não dirige igreja, não ensina, não prega, não é da organização local da igreja. O missionário é enviado pela igreja para ir preferivelmente em locais onde Cristo não ainda foi anunciado, ou pelo menos onde há pouquíssimo conhecimento de missionários naquela região, país, etc. Então, o missionário, a função dele Paulo é o modelo principal que nós temos do que é um missionário. Vai onde Cristo ainda não foi anunciado, anuncia Cristo, ganha pessoas para Cristo, prega o evangelho, ensina, forma um presbítero, um pastor, deixa a igreja lá plantada, deixa o pastor e vai para outra localidade.
E ele depois supervisiona, inclusive, essas igrejas. É Paulo. É o modelo que nós temos principal na Bíblia, né? Então essa é a função do missionário. O missionário não vive de igreja em igreja pregando. Embora a gente saiba que tem um bocado de gente aí, né? Mas o apóstolo é missionário. Não tem nada a ver com esses apóstolos que a gente vê também pastoreando a igreja. Que na verdade é um título de vaidade. Tá certo? É título de vaidade. Porque não tem nada a ver. Porque ele julga um apóstolo ser superior ao pastor. Né? Nessa ideia hierárquica que tem pessoas maiores e menores, daqui a pouco a gente vai ver de fato quem são esses obreiros, se são maiores mesmo, na ótica de Deus, no reino de Deus, ou se são os piores. Porque Paulo disse, olha, eu tenho para mim, nós apóstolos, Deus nos colocou por último, como escória de todos, lixo do mundo. Porque tanto sofrimento que a gente passa nessa vida, eu acho que Deus falou assim, vocês são o pior de todos aí, viu? Então a ideia que se tem hoje de apóstolo é totalmente contrária da Bíblia. Agora apóstolo é o apostelo, é o enviado, o termo da palavra. Profeta, biblicamente falando, é o pregador itinerante. Tem dois exemplos clássicos, Ágabo e Apolo, são os dois, chamados de profeta. Profeta é diferente de gente que profetiza. E capítulo 11, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 de Atos, olha que coisa interessante, amados. Nós vemos aqui, lá no finalzinho do capítulo 11, verso 27 em diante, né? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia e tal e tal. Então aqui a gente vê um homem chamado Ágabo, era profeta, não é isso? A questão, amados, é que alguns entendem que profetas duraram até João apenas, o ofício profético. Esses profetas do Novo Testamento não são como os do Antigo Testamento, que o que eles escreviam virava a Escritura, tá certo? Eles falavam inclusive, eles falavam em nome de Deus, assim diz o Senhor. Os profetas de hoje não têm essa autorização de assim diz o Senhor. Eles apenas pregam aquilo que Deus já disse na palavra. Então não há uma declaração na terceira pessoa, assim diz o Senhor, eles expõem a palavra. São pregadores, os clássicos pregadores itinerantes. Não os picaretas que a gente também vê por aí, né? Mas são aqueles que levam a mensagem de Deus, a palavra exposta. Embora seja uma palavra mais de cunho emergencial para igrejas e tal, mas é esse pregador. Então o profeta tem o Ágabo, né? E nós vemos lá na frente, capítulo 13. Olha que coisa interessante. Verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então aqui a gente vê, no meio dos irmãos aqui, tinha profetas e tinha os doutores também. A gente vai um pouquinho mais para frente, amados. Saulo é o mesmo Saulo? Saulo é o Paulo. É o Saulo de Tarso, né? Olha que coisa interessante. Voltando inclusive um pouquinho os apóstolos, 14 e 14 de Atos, já que a gente está aqui na sequência do livro, 14 e 14 de Atos dos apóstolos, alguém leia, por favor. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos... Opa, só o 14, tu já está no 15? Só o 14, tá bom, 14. Já é muito material para a gente trabalhar aqui o 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então tem outro apóstolo aqui que não é dos 12, que é o Barnabé. E o Paulo. Só que esses dois aqui eram missionários enviados no capítulo 13, pela igreja, pela voz do Espírito Santo, usando alguém que profetizou, não necessariamente um profeta, porque o profeta é um pregador itinerante, né? Olha que coisa interessante, quando a gente vai lá para frente, um pouquinho mais para frente, amados, capítulo 15, verso 32, a gente vê aqui, ó, depois Judas e Silas, que é o mesmo Silvano, que aparece em outras ocasiões, que também eram profetas. Então a gente vê aqui profetas no Novo Testamento. Vamos para o capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, para mostrar a diferença aqui de profeta e gente que profetiza.
Quem profetiza, no capítulo 21, tá? Quem profetiza tem dom de profecia. Qualquer um pode ser, obreiro, membro, novo convertido ou não. Então, dom de profecia é para qualquer um. O dom de profeta é um cargo ministerial. Tá certo? Então, olha que coisa interessante. Capítulo 21, aqui é o texto clássico para definir isso, ou distinguir isso. Verso de número 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, então era um evangelista, o Filipe, que também era o diácono lá do capítulo 6. Daqui a pouco eu explico isso. Que era um dos 7, né? Dos 7 diáconos. Ficaram com ele. Tinha este, ou seja, o Filipe, 4 filhas virgens, donzelas, que profetizavam. Então elas tinham um dom de profecia e profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Inclusive profetiza para Paulo e tal e tal. A questão aqui é que tem pessoas que profetizam e tem gente que é profeta com um cargo ministerial. Então, só para explicar aqui, amados. E o texto lá que eu falei que os profetas duraram até João. Esse termo do capítulo 16 e verso 16 de Lucas, se não me falha a memória, os profetas duraram até João. O profeta aqui não é o cargo ministerial. O profeta aqui diz a respeito da lei, porque é lei e os profetas. Esse é o termo. A gente encontra isso em Lucas capítulo de número 24, verso acho que é 44, vai falar sobre isso, né? A lei e os profetas e os salmos é a divisão que o judeu fazia do Antigo Testamento. A gente vê isso em outras declarações. Então, quando diz que a lei durou, os profetas duraram até João, ou seja, os profetas que profetizaram até João. E João foi o último profeta do Antigo Testamento. A gente diz que João está com um pé no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Que ele é o último, de fato, profeta dessa linhagem, desse ofício profético, né? E tal, que é do Antigo Testamento. Então, o profeta do Novo Testamento é o pregador itinerante, o apóstolo é o missionário. O evangelista, o que o evangelista faz? Não dirige igreja. A única coisa que ele faz, a única não é que é menos, né? Que é um trabalhão, é pregar o evangelho. Ó! O que é o evangelho, irmão? E o que seriam as boas novas? A palavra da salvação. A palavra de salvação é muito genérica essas declarações de vocês. Precisa ter uns pontos assim para a gente definir. O que é a mensagem? Eu encontro o pecador e eu vou pregar para ele o evangelho. Eu tenho alguns pontos básicos, senão eu não preguei o evangelho. A mensagem da cruz? Eu perguntei primeiro. E eu já estou te respondendo com uma outra pergunta em cima. Você está perguntando. Ó, olha que coisa interessante, amados. A gente, quando aborda alguém para falar do evangelho, a gente precisa ter definido alguns pontos. Por exemplo, qual é a condição de todo ser humano? Ele é pecador diante de Deus, ele é culpado da morte de Cristo. Tá certo? Existe um Salvador, e o único Salvador é Cristo. A obra de Cristo é suficientemente, e é única, é suficiente e única para salvar esse pecador. Tá certo? O sangue de Cristo foi derramado para salvá-lo. É Deus que faz essa reconciliação. O Espírito Santo vem habitar na vida dessa pessoa. É garantido a vida eterna. Isso não vem por obras, é por meio da graça. E é a fé que possibilita isso, é o veículo. E Deus é um Deus santo, o caráter dele é santo. E ele não pode coadunar, ele não pode compactuar com o pecado, que é a nossa condição. Mas ele nos reconcilia pela cruz e nos torna inocentes mediante a justiça de Cristo. Que a partir disso nós temos todos os nossos pecados diante de Deus quitados, pago, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, desde que antes segundo o Espírito e não segundo a carne, a velha natureza. Basicamente isso é o Evangelho. Fora ainda que eu não coloquei, Cristo ressuscitou, porque Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Há uma eternidade, há um porvir, e há a segurança da vida eterna aqui e agora. Nós já temos a condição de sermos salvos aqui e agora e desfrutarmos da vida eterna. Então o Evangelho é isso, mais nada e nem menos. O evangelista faz o quê? Prega isso. A única mensagem do Evangelho, não doutrina, não profetiza, não faz mais nada. É Evangelho puro, irmãos. É por isso que o evangelista é aquele cara que tem o dom de reunir multidões de pecadores.
e fala de Cristo. E a mensagem é tão simples. Você quer ver alguns evangelistas? Os últimos que nós tivemos agora, Billy Graham, morreu há pouco tempo, talvez o maior evangelista do último século, agora talvez não, com certeza. Billy Graham, Moody, David Wilkerson, eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, nem sei quantos anos atrás, 10, 12, alguma coisa assim, ou até mais, em Paulínia, numa convenção. Ele escreveu aquele livro A Cruz e o Punhal. Alguém já leu? Já vou falar dele, mas então... Não? Então leiam, A Cruz e o Punhal. Eu ouvi aquele homem pregando uma mensagem simples, mas poderosa. Evangelho é coisa básica, mas poderosa, irmãos. Negócio fantástico. Leia o livro A Cruz e o Punhal, para ver o que Deus fez através desse homem, aí não sei se é década de 70, 60, 70, alguma coisa assim, nas gangues dos Estados Unidos, né? Naquela época. Quantas pessoas, inclusive daí surgiu um outro cidadão, ele ganhou para Cristo, que era o líder maior lá da gangue, que era o Nick. Tem até o livro, Nick foge, né? Tal. E o que acontece? Então o evangelista prega evangelho, mensagem de salvação, mas nada. Certo? Quando ele prega, pode ter certeza que muitas pessoas se rendem a Cristo, pela mensagem da salvação. Os pastores, facinho, né? É o que cuida da igreja, alimenta a igreja, aconselha, supervisiona a igreja e tal. E os doutores honestos são aqueles que ensinam. Então, basicamente, isso aqui é a organização eclesiástica da igreja, junto com o diácono. Não é? Tranquilo, amados? Você tem que acrescentar um dedo, então. Não, porque na verdade nós temos até outros ministérios, nós estamos falando de eclesiásticos principais, nós temos diversos outros, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe aqui funções que essas funções devem ser bem definidas, e uma função não quer dizer que é maior do que o outro, não há hierarquia aqui, deve existir no corpo de Cristo essa harmonia, onde eu que sou ensinador, a minha parte é ensinar, e o pastor deve dar graças a Deus, literalmente graças a Deus, porque tem um ensinador na igreja que vai auxiliá-lo, não é? E o pastor tem que dar graças a Deus que tem um evangelista, porque é aquele que trabalha para fora da igreja, não para dentro da igreja. É aquele que traz os pecadores. Qual a diferença do evangelista e o missionário, por exemplo? O evangelista, ele geralmente se limita à localidade, bairro, talvez até cidade, né? O missionário já vai para mais longe, além mar, outras nações, cultura, e expande por aí. Essa é a diferença. Só que o missionário, ele já é, vamos dizer assim, um dom um pouco mais incrementado, né? Onde ele precisa, de alguma maneira, ter uma noção de doutrinas, porque ele vai chegar em uma cultura, precisa identificar tudo que está de errado lá na cultura, precisa formar, inclusive, obreiros. Quando a gente lê Timóteo quem é? Um jovem presbítero, pastoreava a igreja de Éfeso. Quando a gente lê Tito, que são as três cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são as três cartas direcionadas a pastores, que no caso são presbíteros, que é a mesma coisa, né? É que a gente fala, nossa, que negócio estranho. É porque nós criamos esses negócios estranhos, essas estruturas humanas, essa proposta carnal de que um está sobre o outro, né? Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, esse deve ser o livro das heresias, capítulo 10, verso 7. Porque essa ideia não está na Bíblia nem de longe, nem do reino de Deus pertence, né? Então, o que acontece? Por exemplo, lá em Tito, capítulo 1, olha que coisa interessante. Tito, livro de Tito, capítulo de número 1. 1 Timóteo, 2 Timóteo, e depois vem o Tito. Paulo, o apóstolo, ele disse para Tito o seguinte, lá no verso de número 5, né? Verso de número 5. Tito 5. 1 e 5. Isso. Por esta causa te deixei em Creta, a ilha lá, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, a função do presbítero é ordenar as coisas, né? Que a gente chama de um dom de presidir. Quem é o presidente? Quem é o pastor presidente? É aquele que ele põe em ordem as coisas. Ele identifica a função de cada um e vai colocando em ordem, para que cada um sirva o corpo de Cristo local da maneira melhor. Então ele identifica qual é o teu dom, é esse, então põe em ordem, você serve. Ele vai ordenando as coisas. Então é o dom de presidir, que a gente depois vai ver lá um pouquinho mais para frente. Então eu te pus aí
em Creta para que pusessem, eu te deixei em Creta para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aí tem a mesma lista de Timóteo lá, repreensível, marido de uma mulher, filhos fiéis e tal, e tal, e tal. Então a gente percebe aqui, amados, que a organização bíblica para a igreja é isso aqui que eu tenho falado, né, até agora. Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, eu queria só fazer uma pergunta, na verdade é mais uma curiosidade. Sim. Você falou que apóstolo hoje isso não existe mais, né? Apesar da gente ver uma tonelada aí. Eu queria que você me falasse um pouco mais a respeito. Já inclusive me fizeram algumas perguntas e eu, né, não tinha assim, nada muito mais profundo para falar a respeito do apostolado. Isso não existe mais hoje. O apóstolo como os 12 não. Como os 12, colégio apostólico. Essa sucessão apostólica não existe, isso não é bíblico, né? É da Igreja Católica, inclusive, que são os papas, eles são sucessores de Pedro, que era o apóstolo. Biblicamente, os 12 não existe, mas existe a questão do... Deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios, para tentar aqui mostrar para vocês. Depois eu pego outros textos, não agora que eu não lembro, mas eu pego e passo tudo para vocês via grupo, tá bom? Se vocês me lembrarem, claro, né? Que, se não lembrar, meu Deus do céu, só Deus na minha vida. Capítulo de número, acho que é 9, vamos ver aqui direitinho. 1 Coríntios? 1 Coríntios 9, né? Deixa eu ver se é isso. Os direitos de um apóstolo. Isso, Não sou eu apóstolo, Paulo defendendo o seu apostolado. Não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Então, primeiro, tinha que ver Jesus Cristo para ser apóstolo. Ver como Paulo, inclusive, viu. Foi o último que viu Jesus ressurreto, né? Então, tinha que ver Jesus, tinha que ter andado com Jesus no ministério. Tinha algumas prerrogativas aqui, mas eu quero ir mais para frente aqui, que é no verso de número 5, verso número 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então veja bem, esses irmãos do Senhor quem são? Judas e Tiago, que não eram os 12 apóstolos. O Judas não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas que escreveu a carta, que é meio irmão de Jesus, e o Tiago também, não é o Tiago que morreu no capítulo 12 de Atos, e nem o outro Tiago, filho de Alfeu, filho de Zebedeu. Tem 3 Tiagos, né? 2 são apóstolos, dos 12, e esse depois é que aceitou a Cristo depois, que é um dos irmãos de Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque até então eles eram incrédulos, os irmãos de Jesus. Jesus tinha lá pelo menos 4 irmãos, alguma coisa assim, fora as irmãs. No mínimo 2, porque está no plural, então no mínimo 2. E o que acontece? Então, o Tiago que escreve a carta de Tiago, inclusive, né? E eles não usam jamais da prerrogativa do título apóstolo para se apresentarem. Sempre servos de Jesus. Bem diferente, inclusive, desses de hoje, né? Sim. Então, olha só. A gente percebe, então, aqui que tem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Então, Judas e o Tiago. Então, já acrescenta dos 12 mais 2. Fora o Barnabé, mais 3. Quem jamais... não vou ler aqui, não. Tá? Não vou ler o resto, senão que a gente vai entrar em outra questão. Então, o que acontece? Apóstolos como os 12 não tem, mas tem apóstolos como esse que a gente vê. Esses 7, além dos 12. Que são os missionários. A palavra apóstolo quer dizer o enviado. Então, os missionários, os apóstolos bíblicos fora os 12 são os missionários, os que eram enviados. Hoje, esses cargos, esses títulos, melhor dizendo, de apóstolos, são títulos de vaidade, porque são homens que dirigem a igreja. São pastores. Mas parece que pastor não foi suficiente para esses homens. Então, colocaram... E aí vão bispo, por exemplo, eles entendem que bispo está acima do pastor, que apóstolo está acima do bispo. Não tem essa ideia hoje? E é tudo um só. É um só. Não, o apóstolo não, mas o bispo, o pastor, o presbítero e o ancião, sim. Os 4 são termos equivalentes para uma mesma pessoa. Esse termo ancião, ele está na Bíblia? Também, só não recordo exatamente agora, mas no intervalo eu tento achar aqui. Também tá, os anciãos eram figuras porque assim, a palavra presbítero, presbúteros, no grego, diz respeito à honra que é dado apenas ao ancião. Mas Tito e Timóteo, por exemplo, eram jovens pastores. Eles eram jovens, mas tinham honra de quem era um ancião, porque eram pastores. Então, na verdade, o termo presbítero, que vem do grego, ele designa ao pastor essa honra que é dada ao ancião. Mas ele também tem essa honra de um ancião. É por isso que esses termos, ancião, presbítero
e pastor e bispo é uma mesma pessoa. Só que o que faz o pastor na função de bispo? Supervisiona. Tem um olhar abrangente, alcança a todos. É um irmão mais maduro. O que é o pastor biblicamente na prática? Um irmão mais maduro, gente. Mais experiência com Deus e inclusive sabedoria e na vida, embora a idade não vá determinar essas coisas. Inclusive o Timóteo, ele teve uma dificuldade de aceitação como pastor ou como presbítero, porque ele era jovem. E aí o que Paulo vai dizer? Ninguém despreze a tua mocidade. Antes ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fidelidade, na pureza e tal, e tal, e tal. Cuida de ti mesmo, da doutrina, persiste em ler, exortar e tudo mais. Cuida de ti mesmo, né? E aquela coisa toda. Então ele era jovem, mas ele recebeu a honra de um ancião, que é chamado de presbítero. E ele pastoreava a igreja. E ao mesmo tempo supervisionava a igreja. Percebam, amados, que são termos que desrespeitam a mesma pessoa em 4 tarefas, 4 atribuições da sua função, que é uma só. É simples, não é? É porque tanta coisa, tanto lixo jogaram na nossa cabeça, que às vezes a simplicidade da Bíblia parece que nos é estranha, mas para mim estranho é isso que não é bíblico. Um amigo meu, apóstolo, né, falou para mim uma vez que para ser apóstolo precisava ter os 9 dons. Olha que bobagem. Tá vendo aí como é que o apóstolo é nada? Você, pra mim, hoje, pelo que ele falou aqui, pra mim você é apóstolo, que a gente não prega pra Peniel, você sai, vai tanta campanha no lar, tantas visitas e pregam para outras pessoas, você prega o Evangelho de Cristo. Pra mim, hoje você é mais apóstolo do que outra coisa. Não, ou não é? Eu perguntei porque assim, os meus... É ou não é? Eu tenho 2 amigos A apóstolos. voz está falando que vai para longe, ela ainda não saiu. Não, ela ainda não, mas a gente vai pra período direto, é longe. Ela tá mais regional, tá mais evangelista. O que eu vejo hoje, esses missionários que andam de igreja, isso não é missionário, amados. Verdade. Característica de um Inclusive, missionário, professor, sim. A Igreja Assembleia de Deus, ela não titula a mulher como pastora, mas titula como missionária. A esposa do pastor é missionária. Quando eu vou pregar em assembleia, eles me chamam de missionária. Apóstolo. Entendeu? E a mulher do apóstolo é bispa. É sério. É verdade. Sim. Verdade. Então, amados, é apenas antibíblico. Sim. Só isso. São coisas que não têm nexo, não têm fundamento bíblico doutrinário. São mais títulos de vaidade, são organizações humanas que foram criadas, montadas e estão aí. E há essa onda apostólica no nosso país, principalmente, né? Amém. Então pessoas não se contentaram com o pastorado. Então o que esses apóstolos fazem? Via de regra, pastoreiam. E por que não são pastores? E por que não tem o título de pastores se a função é de pastor? Porque na mente é que o apóstolo é superior. Então o título de vaidade é para massagear ego. Porque o apóstolo bíblico, não os 12, ele é um missionário. E quem é o missionário? Não é que prega igreja, festividade, festividade. É que vai onde Cristo ainda não foi anunciado. Ele lida com pecadores, gente que não conheceu a Cristo. Ele vai levar, ele é um enviado de Cristo para anunciar as boas novas, plantar a igreja. Quer ver um missionário clássico, um apóstolo que nós temos no nosso país? É o Ronaldo Lidório. Eu quero que vocês conheçam esse homem, pelo amor de Jesus. Qual o nome dele? Alguém anota aí, me passa que eu estou sem Esse caneta. cabra aí. Lidório. Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, presbiteriano, se não me falha a memória, ele foi entre os índios concombas. Não havia Bíblia na língua deles. Essas tribos nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele foi lá, ele anunciou Jesus, ganhou pessoas para Cristo, formou pastor, que a gente chama de autóctone, não vai dar. Não, ó, entendeu? Autóctone. Depois Entendeu? Relaxa, suave nadar. Vai ser. Só não põe isso na prova, pelo amor de Deus. O que é o alquitódromo? O alquitódromo é o dia de cá. Ai, Jesus. Acho que é isso. Autóctone. Isso quer dizer uma liderança local, nativa, tá certo? Uma liderança nativa, ou seja, um pastor de lá. Então, da tribo lá, foi formado um pastor. E, inclusive, a língua deles, né? Se não me falha a memória, é um povo ágrafo,
ou seja, não tem língua escrita. Então imagina só, você traduzir uma Bíblia para um povo que não tem língua escrita. Isso aqui é o missionário, irmãos. Tá certo? Ele entra numa cultura, identifica a cultura e ali anuncia Jesus e faz isso, planta a igreja, ou várias igrejas que plantou lá. Então Ronaldo Lidório é o verdadeiro apóstolo que nós temos, é o chamado pioneiro, é o desbravador que vai onde Cristo não foi anunciado, numa cultura totalmente estranha, totalmente avessa, muitas vezes ágrafa, que não tem língua escrita. Olha só, amados. Então o missionário é este. E os que vão em cadeias, hospitais? Evangelistas. Ou até mesmo outros locais. Evangelistas. Devem ser os evangelistas. Mas título missionários. Eles vão pregar o evangelho. Boa nova, salvação, amados. O que eles fazem? Pregam o evangelho. O que aconteceu? Aceitou Jesus? Aceitou. Vai plantar uma igreja? Planta a igreja. Quem tem que ser colocado lá? Um pastor. É simples, não é? Essa é a estrutura bíblica. É simples. Percebam, amados, como a proposta bíblica é simples. Agora, o que estão fazendo com toda essa estrutura, aí eu não tenho nada a ver com isso. Nem a Bíblia, nem muito menos Deus. Nessas propostas totalmente equivocadas, porque Deus, o Espírito Santo, coloca no corpo de Cristo pessoas adequadas e dá dons para elas e as coloca em funções específicas, harmônicas, para objetivos claros. Então, evangelista é para ganhar alma, pastor é para cuidar, missionário é para ser enviado, doutor é para doutrinar, ensinar, corrigir heresias.